Olá, tudo bem? Estamos no nosso 9º dia, é isso mesmo, gente, estamos quase terminando a nossa jornada. Você mais uma vez ligadinho, louvado seja Deus aí pela sua presença, por estarmos juntos mais uma vez. Com certeza você já teve o seu momento com Deus particular, ou ainda vai ter, né? Mas eu quero aí agradecer a Deus porque mais uma vez estamos juntos nessa jornada. Está sendo bênção para mim. 9º dia, e hoje é sobre as 3 mensagens angélicas, as mensagens angélicas que está no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Eu quero estudar um pouquinho sobre esse movimento, esse momento, essas mensagens com você. Mas para isso, eu quero mais uma vez pedir a orientação de Deus para esse nosso estudo. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado por o Senhor estar aqui com a gente. Em tuas mãos eu coloco essa pessoa que está do outro lado da telinha, cuida dela, abençoa ela, ilumina ela e a mim também, para compreendermos a Tua vontade e esse estudo do dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Esse é o 9º dia, 3 de março, estamos juntos nessa jornada incrível de oração, de consagração, de reavivamento. E eu quero que você agora, nesse momento, faça o seguinte. Eu estou com a minha lição aqui, mas eu também estou com a minha Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí também. Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Eu quero escolher, eu quero ler, melhor dizendo, esse texto que eu escolhi dentro dos textos apresentados hoje na nossa lição, o texto de Apocalipse, capítulo 14. Então você já está pegando sua Bíblia aí, eu estou falando aqui, te dando tempo para você abrir a sua Bíblia. Eu quero que você confira aí na Bíblia comigo. Eu vou falando aqui e você vai olhando aí na sua Bíblia, beleza? Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6, tá bom? Apocalipse 14, versículo 6, ok? Eu vou fazer essa dinâmica com você. O texto está aí na sua Bíblia e eu tenho o meu texto aqui. Nós vamos agora aqui estar falando um com o outro. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Olha bem, quando você olha para a sua Bíblia, você está vendo que há provavelmente um subtítulo, ou um título, melhor dizendo, antes do verso 6, que é assim, a primeira voz. Depois você olha ali para o verso 8, tem a segunda voz. Depois você olha o verso 9, tem a terceira voz. E depois o verso 13 também tem uma quarta voz. As 3 primeiras vozes, João descreve que são anjos. O primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo. Já a quarta voz, ele então escuta, ele ouve uma voz. A primeira, a segunda e a terceira descreve, são anjos. O primeiro anjo, o segundo anjo e o terceiro anjo. Quando ele chega na quarta, ele diz assim, e eu ouvi uma outra voz que dizia. Então, olha bem quais são essas mensagens. A primeira mensagem angélica diz assim, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vindo a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem angélica. Quando você olha para a segunda mensagem, diz assim, o verso 8, olha para a sua Bíblia. Seguiu-se outro anjo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. E quando você olha para a terceira mensagem angélica, você vê a partir do verso 9. O outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A mensagem do primeiro anjo, a mensagem do segundo anjo e a mensagem do terceiro anjo tem uma palavra tônica que move essas mensagens. Você consegue já imaginar qual palavra é essa? Olha para a sua Bíblia mais uma vez. Olha para a sua Bíblia novamente. Mais uma vez. Olha para ela. Está olhando aí para ela? Eu estou olhando aqui para mim. Verso 7, verso 8, verso 9. Qual é a grande questão em todas as mensagens? A primeira mensagem diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Adorai.
Adorai a quem? Agora você olha para mim. Adorai a quem? Adorai a Deus. A adoração que é pedida no primeiro anjo é a adoração para Deus. A segunda mensagem diz assim: Babilônia caiu. Babilônia é um termo usado no Apocalipse, relembrando as cidades de Babilônia, e quando nós olhamos para a própria Babilônia como cidade, e você tem essas evidências da história de Babilônia, muito conhecida no livro de Daniel, no capítulo 1, no capítulo 2, onde nós temos a história do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Quando nós olhamos para a Babilônia, Babilônia sempre foi uma cidade que promovia uma certa confusão religiosa. Era uma cidade cheia de mentiras, religiosa. Dizia-se ser uma cidade religiosa, mas havia muitas confusões, muitas doutrinas erradas, adoração de forma errada. Tanto é que Babilônia tinha um processo de adoração totalmente equivocado. O problema lá no livro de Daniel, lembra dos seus amigos? Foi porque eles não adoraram a imagem, não adoraram a estátua. O problema é quando Daniel foi lançado na cova dos leões, porque também ele não seguiu a orientação que foi dada pelo rei. A adoração, continuava adorando o Deus dele, quando o próprio rei de Babilônia queria que tudo fosse ligado ao rei e não a outro Deus. Quando você olha para a terceira mensagem angélica, você vê que ele diz assim: se alguém adora. Você entendeu? As mensagens angélicas que eu e você precisamos proclamar, a palavra tônica é adoração. Por quê? Porque hoje o mundo religioso está contaminado por ideias, por filosofias, por teologias, assim podemos dizer, de adorações equivocadas. As mensagens que precisamos divulgar para o mundo, a mensagem que Apocalipse 14 pede para eu e você divulgar, são mensagens que estão diretamente ligadas à forma que nós adoramos a Deus. A primeira mensagem é: você quer adorar a Deus? Então tema a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, aqui não está querendo dizer isso, é você respeitar a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ter um temor de Deus é ter sabedoria no coração. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar. Adore o Criador. E como que o Criador quer ser adorado? Deus tem uma forma de ser adorado, meu amigo. Sabe, nesse penúltimo dia da nossa jornada, as 3 mensagens angélicas, a mensagem que a nossa revista aqui então prepara com muito carinho para colocar para mim e para você, é que, meu amigo, nós não podemos deixar de pregar essa mensagem de adoração para o mundo. É uma questão de adoração. É como nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Ou você adora a imagem da besta, ou você adora como Babilônia fazia, ou você adora como a Bíblia diz que Deus quer ser adorado. E como que Deus quer ser adorado? Pergunte para a Bíblia. Olhe para o início da história. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Quando você quiser saber como você deve se alimentar, olhe para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Quando você quiser saber qual é a forma correta de adorar, olhe para Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Quando você quiser saber a forma certa de viver, olhe para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deve ser o nosso ideal, o início da história da humanidade, antes do pecado. O que Adão comia, o que Adão e Eva comiam, o que eles faziam, como eles viviam, a quem eles adoravam, como eles adoravam. Olhe para um mundo perfeito e olhe e pegue isso como exemplo, como modelo, porque depois que entrou o pecado, a tendência só foi degradar, só foi piorar, só foi distorcer tudo aquilo que Deus tinha criado lá no Jardim do Éden, lá no início de tudo perfeito. O diabo fez questão de fazer isso e continua fazendo até hoje, distorcendo as coisas, mudando as coisas,
parecendo que não tem nada a ver e parecendo até mesmo que, olha, é muito legal, podemos fazer isso sim. A mesma estratégia que ele usou com Adão e Eva, ele continua usando comigo e com você. Por isso que a gente não pode ficar jogando pedra em Adão e Eva, porque se fosse eu e você no lugar de Adão e Eva, faríamos a mesma coisa, ou talvez pior. Entenda, o problema hoje é a adoração. Deus quer ser adorado da maneira correta. No início ele colocou um dia para ser adorado, hoje o povo já esqueceu esse dia, diz que não precisa mais, diz que mudou. Mas como que mudou? Se quando tudo era perfeito ele disse, 6 dias trabalhará, o 7º a gente descansa, o 7º a gente adora, o 7º a gente glorifica, o 7º a gente santifica, está na Bíblia. Antes do pecado, quando o mundo era perfeito. Qual deve ser o nosso tipo de alimentação? Está na Bíblia. Qual era a alimentação de Adão e Eva? O que fazia parte do cardápio de Adão e Eva está lá. Era assim a alimentação. Olhe para aquilo que Deus criou antes do pecado. Isso é o ideal. Olhemos para o ideal e vamos trilhar olhando para aquilo que é perfeito. Para que um dia Deus nos possa fazer perfeito. As mensagens angélicas, elas falam sobre isso. Falam sobre esse movimento. Fala sobre essa questão da adoração. E a pergunta que eu faço hoje para você é, como que você está adorando a Deus? Como está o seu plano de adoração para com Deus? Como você está adorando a Deus? Quanto tempo você dedica em adoração a Deus? Todo o seu dia, parte do seu dia, um momento do dia, ou talvez nem dá tempo, depende do dia. Quando eu olho para a meditação de hoje, eu vejo que o mundo hoje está numa apostasia. E quando eu falo mundo, eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, que é da Igreja Adventista. Corremos um grande risco também de estar vivendo nessa mesma apostasia. Uma frieza espiritual. Não estamos mais ligando para esse processo. Não estamos nos dando mais ouvidos a mensagem que deveríamos saber e proclamar. Aonde estão os mensageiros de Deus? Os anjos que João viu proclamando essas mensagens, eles nunca vão aparecer. Do céu, não. Porque os anjos estão dentro de uma linguagem profética e não serão anjos que proclamarão essas mensagens. Serão mensageiros terrestres, seres humanos, eu e você. Porque a mensagem que esses anjos estão proclamando em Apocalipse 14, são mensagens, ou são as mensagens que Jesus Cristo disse que os seres humanos deveriam pregar. O Evangelho do Reino. Quando o Evangelho do Reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. O anjo vinha com o Evangelho eterno na mão. O Evangelho do Reino. Esse anjo sou eu. Esse anjo é você. Eu preciso continuar pregando a mensagem de adoração. Como Deus quer ser adorado. Sabe? Eu gostei muito da frase da nossa lição de hoje, na última parte da aplicação. Uma frase simples. Simplesmente dizendo assim: trabalhem, trabalhem e trabalhem. Trabalhemos tendo em vista a eternidade. Ei, eu e você vamos estar na eternidade com Jesus. Mas para que isso aconteça, primeiro, adore a Ele como Ele quer ser adorado, não como você acha melhor. Segundo, ensine outras pessoas sobre essa adoração, porque o que Deus confia a cada um de nós é que sejamos mensageiro. Te digo uma coisa em nome de Jesus. Todo adventista nasce como missionário no reino dos céus. Você é um missionário. Você proclama as mensagens corretas de Deus. Continue fazendo isso. E se você ainda não conhece, então, por favor, se aprofunde na palavra do Senhor. Porque quando você conhece as verdades, ela liberta você. Vamos pregar? Vamos viver? Antes é preciso viver, porque não adianta você ensinar aquilo que você não sabe. E não venha com essa história, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Ei,
O discurso pode até motivar, mas o exemplo arrasta a multidão. O exemplo fala mais alto do que um discurso bonito. Eu não estou aqui querendo fazer discurso bonito, mas eu preciso dar o meu exemplo e o meu melhor para mostrar a verdadeira forma de como Deus quer ser adorado, a verdadeira mensagem para este mundo que precisa de Jesus. Vem comigo? Vamos juntos? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Querido Deus, em Tuas mãos eu entrego esse mensageiro que está do outro lado da telinha. Eu acredito que o Senhor tem um plano maravilhoso na vida dele, assim como o Senhor tem na minha também. Assim como o Senhor tem na vida dessa moça aí que está assistindo, ela mesma. Que o Senhor possa, nesse momento, ó Deus, de uma maneira muito especial, colocar esse desejo no nosso coração de viver a adoração verdadeira e de proclamar essa adoração que o Senhor pede para toda a humanidade. Não queremos fazer parte de Babilônia. Não queremos viver como babilônicos vivem. Não queremos adorar aquilo que não corresponde ao Senhor. Na qual a mensagem diz, adoração à besta. Não, não, não. Não queremos adorar esse tipo de imagem, não queremos adorar esse tipo de cultura, não queremos adorar esse tipo de tradição. Queremos adorar o Senhor, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aquele que já mostrou como deve ser o processo de adoração. Nos ajude a viver e a proclamar essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, hoje e sempre. E não se esqueça, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Um grande abraço. Eu te vejo amanhã, no nosso último dia dessa jornada. Que Deus te abençoe.